Olá, seja bem-vindo. Se você está aqui comigo pela primeira vez, eu sou o pastor Raul Nogueira e você está no Focando Vidas. Ele faz parte do Ministério LVO, Luz e Vidas Orientais, onde eu e minha esposa somos responsáveis e treinamos muitos que hoje estão na Ásia, estão espalhados aí pelo mundo. E devido à Covid, então surgiu a ideia de nós estarmos fazendo essas lives, atravessando fronteiras de forma diferente. E é o que nós temos feito. E agora nós temos feito uma série que nós colocamos como escatologia em Daniel. Já fizemos vários, nós estamos já no capítulo 11, bem no final, e nós estamos assim, percebendo que as pessoas estão muito impactadas, não é? Com essa história de Daniel, com as narrativas, e temos feito assim, questão mesmo de tentar motivar as pessoas para lerem Daniel, não é? Mergulharem na palavra, estudarem, voltarem às raízes, ok? Então, seja bem-vindo. Se você eventualmente tiver que interromper, nós estamos falando, né? Se você não conseguiu ir até o fim, fica tranquilo, porque nós temos um canal e sempre que nós terminamos aqui, nós colocamos no YouTube, Raul Nogueira Canal. Então, entra lá, se inscreva, dá um ok, toca o sininho e entra direto no playlist. Então lá nós temos mais de 400 mensagens e ali você vai poder acompanhar séries ou realmente temas avulsos, tá bem? Na quarta-feira nós iniciamos e vamos dar continuidade a uma série que está em 2 Pedro capítulo 2, falando sobre introdutores de heresias, falsos mestres. E vamos estar trabalhando paralelamente a Judas, e realmente, porque Judas e 2 Pedro têm coisas muito semelhantes. E eu convido você então a estar tanto na quarta-feira às 18h30, como todas as sextas-feiras conosco, também às 18h30, tá bem? Sejam realmente bem-vindos, perguntem, na medida que eu for falando, escrevam, pode acrescer alguma coisa, se você não entender alguma coisa, pode realmente perguntar, tá bem? Então nós vamos, antes de começar, orar, e como eu disse na outra vez, o capítulo 11 está sendo um dos capítulos mais difíceis para mim. Não por questões de interpretação, não, porque envolve minúcias históricas, muitas batalhas, como nós já mencionamos, depois que Alexandre o Grande morreu, então 4 generais estão disputando o reino, mas 2 deles é que realmente se destacam, e Seleuco lá no sul, ou melhor, no norte, e ali na Síria, e Ptolomeu aqui no sul, no Egito. E já comentamos isso na live anterior, as minúcias, os detalhes que foram ocorrendo, casamentos, uma série de coisas, até começarmos aí, chegamos e paramos no versículo 20. E vamos iniciar o 21, que é o reinado do Antíoco Epifânio. E continua sendo realmente difícil, porque não é uma questão de interpretação bíblica, é uma questão meramente histórica, cheia de informações. E como eu falei, o nosso irmão Edson Naves foi tremendamente paciente, e ele levantou todos esses dados. Nós vamos estar usando inclusive o livro dele para esse tipo de coisa, porque são muitos detalhes históricos, não é? E é incrível o nível que Deus trouxe, sendo que quando Daniel escreveu isso, com mais de 80 anos, ainda na época de Ciro, o Medo Persa,
nenhuma dessas coisas havia acontecido. Incluindo isso que eu vou falar hoje. Nada disso foi incluído. Né? Tudo realmente foi algo previsto, ou seja, não era algo que havia ocorrido. Ok? Então nós temos essa certeza de que as coisas que Deus coloca são coisas assim tão fantásticas que uma pessoa que não conhece a palavra, ela acha que, não, isso aí foi escrito depois, né? Isso aí foi escrito depois que terminou tudo isso aí. Mas na verdade não. E essas previsões detalhadas incluem Antigo Epifânio e também inclui futuramente o Anticristo. E nós havíamos comentado na última live isso. Ora, se foi cumprido literalmente todos os detalhes mencionados no capítulo 11, incluindo o que nós vamos ver hoje, que é do Antigo Epifânio, e aí logo em seguida fala sobre o Anticristo, por que que algumas pessoas teimam em colocar que o Anticristo é algo alegórico? Não vai ter Anticristo coisa nenhuma, não é? Não vai ter esse período de 7 anos aí desse tipo de problema, né? Onde serão 7 anos terríveis, não é? E depois um milênio. Então eles colocam como se isso não isso aí é alegoria, não vai acontecer. Agora, a grande questão que eu pergunto sempre, vou morrer perguntando, como que essas pessoas têm a coragem de colocar a literalidade em todas as coisas que ocorreram? Eles não podem falar nada ao contrário, porque isso está registrado na história, incluindo, como eu disse, o Antigo Epifânio. Como que eles, de repente, quando vai falar do Anticristo, a grande tribulação, a pessoa vira e fala, não, isso é alegoria. Então, queridos, não podemos usar 2 pesos e 2 medidas. Seja bem-vindo, Teodoro Soares de Souza. Deus te abençoe. Então, a gente tem a certeza de que tudo aquilo que nós vamos ver hoje aconteceu literalmente. E as demais coisas também vão acontecer. Então, esteja preparado aí, inclusive para o toque da trombeta, porque o Senhor vem arrebatar a igreja. E se você realmente tiver certeza da sua salvação, você não passará pela grande tribulação. Amém? Então vamos orar. Se algum de vocês... Olá, Francinês. Tudo bem, filho? Se algum de vocês quiser colocar algum pedido de oração, então pode fazer isso agora. Meu Pai, meu Deus, nós colocamos agora diante do Senhor todos esses que estão entrando ao vivo e que vão participar conosco. E também aqueles que vão entrar depois, Senhor, quando nós postarmos lá no YouTube. Que essa mensagem seja uma mensagem relevante. Estamos terminando o livro de Daniel. Eu realmente fico muito... Puxa vida, já acabou, né? Então, meu Pai, que o Senhor possa colocar no meu coração um outro livro importante para nós trabalharmos. E Deus, se há entre nós pessoas que ainda não te conhecem, que não têm experiência com Jesus, que o Senhor possa realmente estar tocando essa vida de forma muito especial. E eu peço isso a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Boa noite, Francinei. Que Deus abençoe. Muito bem, queridos. Eu já mostrei para vocês esse livro, tá? Escatologia em Daniel. Aqui quem escreveu foi um amigo nosso, Edson Naves, uma pessoa muito querida e muito detalhista, uma pessoa que realmente entrou na história e foi levantando dados por dados reais. E todos os dados que ele levantou se cumpriram literalmente. E como eu volto a afirmar, quando Daniel escreveu isto, nenhum fato desses havia ocorrido. Por quê? Porque ele ainda estava na época dos Medo-Persas. Então, basicamente todas essas coisas que nós estamos vendo no capítulo 11 já é no período da Grécia.
Ele começa falando quando termina esse período, a Grécia vem, toma o lugar dos Medo-Persas, e aí está todo um desdobramento, ok? E nós vamos estar, inclusive, usando o livro do nosso irmão, porque, como eu disse, o Edson Nunes, ele esmiuçou a história. Então, aquilo que eu vou estar lendo, Ângelo, tudo bem, meu querido? Então, o que eu vou estar lendo agora, nós vamos estar depois conversando ali, vou estar vendo os comentários do Edson, porque ele está realmente trazendo para nós uma série de informações. Genivaldo, boa noite, meu amigo Genivaldo e irmão Raul. Quem é Genivaldo? Me explica depois, Ângelo. Deus te abençoe, meu querido. Bem, aqui nós terminamos no capítulo 20, no capítulo 11, versículo 20. Eu vou ler o versículo 20 exatamente para a gente continuar. E diz assim: levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra, mais gloriosa do seu reino. Mas em poucos dias será destruído, isso sem ira nem batalha, ou seja, essa pessoa iria morrer de uma maneira não numa batalha, numa luta e coisas assim. Bem, então, o versículo 21 já começa a tratar então o versículo 21 começa a tratar especificamente do reinado desse Antíoco Epifânio, que é um chifre pequeno, não aquele do capítulo 7, ok? O chifre pequeno do capítulo 7, versículo 8, é o anticristo que nós vamos tratar depois. Mas esse aqui é o mesmo lá do capítulo 8, versículo 9 a 11, que fala exatamente sobre esse Antíoco Epifânio. Ele era um grego, ok? Vem da descendência desses generais. E ele vai ser realmente retratado já com uma palavra. Olha só. César, tudo bem, meu querido? Depois se levantará, versículo 21, depois se levantará em seu lugar um homem vil. Bom, só essa palavra que já foi colocada já descrevem exatamente quem é esse. Ou seja, dos versículos 21 a 35, nós vamos estar lendo a respeito desse Antíoco Epifânio. E, vamos dizer assim, esses versículos 21 a 35 descrevem então a carreira dessa pessoa, né? E que foi lá pelos idos 175 a 164 a.C., e que chegou ao trono por meio de intrigas, porque ele não era para ser o rei. Ele tomou, ele usurpou, ok? Ele organizou diversas expedições militares contra o Egito, que ficava no norte, né? Então, ele é alguém que estava lá no grupo de Seleuco, lá em cima, na Síria, e ele faz uma série de organizações, né, militares, e ele descarregou toda a ira dele, e nós não entendemos o motivo. Sempre Israel é o bode expiatório, né, de povos que não amam a Deus, né? Mas ele descarrega exatamente sobre Israel, conforme nós vamos ler no versículo 28, que eu vou ler antecipado. Então, tornará para a sua terra com grande riqueza, o seu coração será contra a santa aliança. Fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Então, esse Epifânio, ele descarrega contra Israel toda a sua fúria. E a gente percebe realmente como ele se torna um tipo do anticristo, ou seja, da mesma maneira que o Antíoco Epifânio foi real e foi, e como eu já falei diversas vezes, Daniel está escrevendo tudo que nós vamos ver aqui, no momento em que
ainda, vamos dizer assim, o império Medo-Persa que dominava, era a época de Ciro. Então, Alexandre ainda não tinha atacado, Alexandre ainda não tinha dominado os Medo-Persas, ele não tinha morrido, não tinham surgido os 4 generais disputando, onde dos 4 apenas 2 foram os mais relevantes, que é esse que nós colocamos, né? E a gente percebe então que esse homem surge e as coisas que ele vai praticar, principalmente contra Israel, é exatamente, você vai lembrar demais o que nós vamos encontrar depois lá em Apocalipse. Então, a gente vê dentro dessa sequência, né, dos versículos 24 a 27, e chega no 28, ele realmente vem contra o Egito e vem contra Israel. E aí nós vamos ver na leitura, os navios de Quintim são uma referência ao poderio de Roma, que viera do Ocidente, além de Chipre, né, para derrotar Antíoco no Egito. Ou seja, aqui vai começar a entrar Roma, vai começar a aparecer Roma. E esse Antíoco declarou ilegais, enquanto ele estava descarregando a sua raiva com os judeus, ele declarou ilegais as cerimônias mosaicas, conforme está no versículo 31, que diz, eu vou ler o 30, depois eu vou ler tudo, mas no 30 diz, porque virão contra eles navios de Quintim, ou seja, pessoal de Roma, e lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a Santa Aliança, ou seja, ele fica com ele sofre ataque de Roma e vai descontar nos judeus, né? E fará que lhe aprover. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a Santa Aliança. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão um sacrifício costumado, estabelecendo a abominação desoladora. Nós vamos voltar a falar sobre isso aqui. Então eu vou começar a ler os versículos e depois eu vou pegar o comentário do Edson sobre essas batalhas e tudo mais, para vocês terem uma ideia no sentido histórico mesmo, tá bom? Então aqui fala, voltando no 21, depois se levantará em seu lugar um homem vil. Então agora nós vimos qual é o caráter desse Antíoco Epifânio, ao qual não tinham dado dignidade real. O que significa isso? Ele não tinha nada a ver com a realeza, ele não era para ser rei, mas ele vai usar astúcia, ele vai usar realmente a lisonja, e ele vai conseguir realmente vir de uma forma, como diz aqui, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Olá, Alfredo, tudo bem? Seja bem-vindo. Então a gente percebe esse homem era de uma, vamos dizer assim, ele sabe, esses homens que conseguem manobrar a mente das pessoas, conseguem realmente vender as suas ideias com facilidade, e foi exatamente isso que ele fez. Ele não era para ser o rei. Quem era para ser o rei era Seleuco. Depois nós vamos ver isso aí. Mas ele vai e consegue roubar, consegue realmente, inclusive apoio de Roma. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornar forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizera seus pais, nem os pais de seus pais. Ele vai repartir entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Então, ele vai usar de astúcia, ele vai comprar pessoas através exatamente dos despojos, ele vai fazer coisas que normalmente seus pais não faziam. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul. Então, lá embaixo eram os Ptolomeus. Nós já estudamos isso no capítulo 11 no começo. Em cima, Síria era Seleuco. E ele era exatamente descendente de Seleuco. Então,
suscitará sua força e seu ânimo contra o rei do sul, frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Então aqui continua o que nós já vimos no começo, batalhas entre sul e norte, entre Síria e Egito, ok? E aí fala, os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército deles será arrasado e muitos cairão transpassados. Também esses dois reis se empenham em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Olha só que nível. O que acontece hoje na política sempre foi assim. Sempre foi negociatas, sempre foi mentiradas, sempre foi algumas coisas que se fazem para se ter uma aliança. E por quê? Porque o homem ele é decaído, ele tem uma decaída, uma natureza decaída que é igual desde a queda. Então não importa o período da história, sempre eles são iguais. Então fala no versículo 27, também esses dois reis se empenham em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, o seu coração será contra a santa aliança, fará o que lhe aprouver e se tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul. Ou seja, sempre a gente vê o pessoal da Síria, lá em cima, né, do sul, vem para atacar o norte. O norte vem e ataca o sul. Então, esse tipo de situação me lembra muito o que está acontecendo entre o Israel e Hamas, não é? Então ele fala, no tempo determinado tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra eles os navios de Quintim, ou seja, o pessoal de Roma, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a Santa Aliança. Então ele começa realmente a jogar toda a sua ira sobre Israel, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparados a Santa Aliança. Deles sairão forças que profanarão o santuário. Ele vai fazer cessar o sacrifício. É quando vão surgir os macabeus, que vão lutar, não é? Ele vai, o Antíoco Epifânio vai querer forçar o líder, né, o macabeu pai, para cultuar, para entrar no Santo Santos e praticar realmente um culto, não é? Só que ele vai introduzir lá dentro, e alguns pensam que é o Deus Marte, algum dessas estátuas terríveis, né, que eram adoradas no passado, e vai fazer um sacrifício de uma porca ali no Santo dos Santos, sacrifício que era feito para o Senhor. Eles vão fazer algo abominável, né? Daí é que os macabeus se levantam e vão mudar a história. E aqui no versículo 32 diz, aos violadores da aliança, ele com lisonja perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. É aqui, olá Pedro, tudo bem? É aqui que entra exatamente os macabeus, que vão realmente se revoltar e vão lutar e vão se opor, e Deus vai usá-los, não é? Então, aí fala, os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos entendidos cairão por serem provados, purificados, embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então, aí nós temos alguns detalhes que a gente vai começar a ver a partir do versículo 36, a respeito do anticristo. Então, aquilo que nós vamos ler a partir do versículo 36,
vai ser algo que vai falar a respeito de algumas atitudes, caráter do anticristo. Então, nós vamos agora, eu vou usar o livro do pastor Edson Naves. Por quê? Porque ele foi muito minucioso, ele se aprofundou na história. Então, ele trouxe à luz uma série de informações que se cumpriram. Ou seja, isso tudo que eu li vai sendo cumprido na história, em detalhes. Então, na página 130, se eventualmente um dia vocês comprarem, que fala exatamente a história do Antigo Epifânio, que nós acabamos de ler, mas agora ele vai transformar isso em história. Então diz assim: o anjo passa a falar agora a Antíoco IV Epifânio, que reinou de 175 a 164 a.C. Esse é o pequeno chifre do capítulo 8 que nós mencionamos. O tipo do anticristo. Ele foi sucessor de Antíoco o Grande, ou seja, o pai dele foi alguém que realmente se destacou. Ele foi chamado de Antíoco o Grande. E era irmão mais novo de Seleuco IV, Filópator. Os outros reis, que ele nem vai entrar em detalhes, cujas histórias já foram apresentadas, não são muito importantes. Não são muito importantes no sentido da história em si, mas foram importantes porque se cumpriu literalmente tudo quando nenhuma dessas coisas existia. E ele fala, isso nos mostra o vai e vem das guerras que assaltaram a terra de Israel. Embora tenha sido mencionado no capítulo 8, há a necessidade de apresentar mais informações sobre ele e suas atitudes para com o povo de Israel, especialmente por ser o tipo do anticristo. Então, o Edson, ele vai estar levantando na história muitas informações. Vamos lá, Pedro. E começa assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil. Então, como nós já lemos, já mencionamos, uma pessoa que é chamado de uma pessoa vil, você já imagina o caráter, o nível de caráter dele, não é? Então fala, em seu lugar, um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real. Lembra que eu mencionei que ele não era para ser o rei. Mas o que ele vai fazer? O Edson pesquisou, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Isso nós lemos lá. E como é que foi isso? Desde o início, o Antíoco Epifânio é apresentado como desprezível, vil. Ele se chamou Epifanes, transliterado, que significaria ilustre, mas o seu apelido dado por outras pessoas não era esse. Era Epinames. O anterior, que é ilustre, seria Epifanes. Aí as pessoas por trás dele chamavam ele de Epifinames, que é o alienado. Esse cara, o Antíoco Epifânio, não herdou o trono, e sim sequestrou mesmo, pois o trono pertencia a Demétrio Sóter, o sobrinho de Antíoco Epifânio. Mas Demétrios era um refém em Roma. O Antíoco Epifânio estava em Atenas nessa ocasião, quando seu irmão mais velho foi assassinado por Heliódoros. Quando soube, foi direto para Antioquia da Síria e se proclamou rei. Antíoco Epifânio ganhou o apoio de Eumenes, rei de Pérgamo. Por meio de lisonjas, fez o mesmo com outro da Síria e tornou-se rei com acordo feito pelo Senado romano. Então, tudo isso que eu estou lendo, que nós lemos lá, apenas mencionando os fatos, aqui ele está dando nome aos bois, como diz o outro. Então, aqui diz o seguinte: as forças inudantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente.
Os exércitos esmagadores seriam, por sua vez, esmagados por ele, especialmente o Egito. Então, ele era alguém que tinha a sua aliança forte com o sul, ok? Na Síria, e ele vem e realmente vai esmagar especialmente o Egito. Esta parte é de difícil interpretação, diz o Edson, mas uma possibilidade é a aliança entre os pais de Antíoco Epifânio e Ptolomeu Filômetor, que é exatamente aqueles que governavam o Egito, no norte. Mantido pelo sumo sacerdote em Jerusalém, Onias III. Este foi assassinado logo no início do reinado de Antíoco Epifânio e, diz mais, executado pelo seu próprio irmão, Onias, Menelau. A questão era com o Egito, pois, quando Antíoco estava fraco, ofereceu amizade, depois de se tornar forte, renunciou a esta amizade. Antíoco o Grande, que era o pai desse antigo Epifânio, ofereceu a Síria e a Palestina ao Egito. Então ele estava querendo fazer um acordo, não é? Como dote para quem? Cleópatra, que entra uma personagem que ficou muito bem retratada na história. Quando esta casou-se com Ptolomeu Epifânio, certamente Antíoco Epifânio reiterou esta promessa quando foi empossado. Sabemos que o ano de 170 a.C. retirou a sua promessa e invadiu os territórios em preparação para atacar o próprio Egito. Então, a gente percebe desde o comecinho do capítulo 11 essa luta insana. Isso que está acontecendo entre Israel e o povo da Palestina, não especificamente o povo da Palestina, mas Hamas, esses que são terríveis, são realmente pessoas terríveis, que eu até comentei, acho que foi nessa passada, que uma pessoa, isso captado pelo povo de Israel, um jovem liga para o pai. Ele tinha acabado de entrar ali, matado algumas pessoas civis, não é, na Israel. Ele liga para o pai e diz: pai, agora eu sou um herói, eu matei, eu não lembro mais se era 3 ou 5 pessoas, não é? Ele estava se colocando como se fosse um herói, e o pai, meu filho, que bênção, que Deus te abençoe, né? Então, esse é o tipo de postura que a gente encontra nesses meios políticos. No caso de Hamas, eles são terroristas, né? E vem com desculpinha de querer realmente, não, o problema é território. Mentira. Eles querem arrasar, destruir, acabar com Israel e também com os cristãos evangélicos. Olá, André Barreto, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, quando a gente olha essas passagens todas que eu venho colocando, aqui diz, eu estava lendo para vocês, que o pai do Antíoco Epifânio, né, o grande, né, ele ofereceu a Síria, que é lá, vamos dizer, lá no sul, né, a Síria e a Palestina ao Egito, no norte, como dote para Cleópatra, quando esta casou-se com Ptolomeu Epifânio. Certamente Antíoco Epifânio reiterou essa promessa quando foi empossado. Sabemos que no ano 170 a.C. ele retirou essa promessa e invadiu o território do Egito. Virá também caladamente, nós lemos isso, está escrito. Virá também caladamente aos lugares férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos, os bens, uma maneira de se tornar assim benevolente com aquelas pessoas que ele deseja que estejam com ele. Maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. O engano foi sempre o modus operandi dele. Sem aviso prévio, veio aos lugares frutíferos e apropriou-se dos produtos, repartindo o mesmo com os pobres. Lembra que o anticristo, ele vai, assim, nos 3 anos primeiro, ele vai ser uma pessoa boa, não é? Tanto é que o povo de Israel vai realmente imaginar que ele é o Messias. Ele vai estar tentando apaziguar,
criar uma situação de equilíbrio, de harmonia em todo mundo. Isso tudo para dar o bote, isso tudo para que quando na última etapa, os 3 anos e meio finais, ele vai assumir, ele quer ser adorado, ele vai querer que as pessoas se dobrem e recebam uma marca, e haverá uma grande perseguição com o povo de Israel. Esse Antíoco, ele era realmente uma pessoa, um político, né? O político que faz média com o povo, né? Vai tentar de alguma forma dar alguma coisa para eles, não é? E olha só o que fala, repartindo o mesmo com os pobres, cultivando dessa maneira o favor para si, ou seja, é uma estratégia política que é feita nos nossos dias. Muitos e muitos que são, aí começam com vereadores, depois deputados, senadores e até governadores, e eles usam estratégias para, de alguma forma, impressionar o povo, para que o povo seja favorável a ele e ele consiga votos. Então, esse cara vai usar essa mesma estratégia. As fortalezas aqui mencionadas podem ser as fortalezas do seu próprio reino, para diminuir as possibilidades de rebeliões contra o seu reinado, ou seja, sendo bom, repartindo, né, com os pobres, ajudando, não é? Ele vai ganhar a confiança do povo. Mas isso durou certo tempo, apenas o tempo permitido por Deus. E Antíoco Epifânio morreu inesperadamente depois de 12 anos. Então, esse Antíoco Epifânio morre de forma repentina, não foi através de batalha, como nós lemos ali, né? Não foi através de guerra, não foi nada, ele simplesmente morreu, e isso vai, vamos dizer assim, de qualquer forma ele marcou a história. Então agora começa a falar um pouco a respeito do que ele fez, e coisas que realmente marcaram, não é? Eu vou ler só mais um pouco, e depois nós vamos continuar na próxima semana. Suscitará sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul é Síria, Seleucos, né? O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Seu próprio reino estava seguro, mas quis explorar o exterior e investiu contra o Egito, contra Ptolomeu, Filomentor, um dos 2 filhos de Cleópatra, seu próprio sobrinho. Então, a gente percebeu desde o início, do capítulo 11, essas alianças, casamentos e intrigas da família, e morte, assassinato, não é? E aqui a gente vê isso. Ptolomeu desconfiou que Antíoco Epifânio não fosse cumprir a sua aliança, a promessa, e lançou sua campanha para dominar o território. Decidiu demonstrar o seu poder e marchou com um grande exército para uma batalha que se deu em Pelusim. Tudo isso o Edson foi buscar na história. As coisas que estão escritas, que foram se cumprindo, ele foi pegando e dando nomes, não é? Perto do delta do Nilo. Observe que Antíoco Epifânio conseguiu chegar até a própria fronteira do Egito. O Egito estava com a maior força, mas Antíoco foi derrotado pela decepção do seu próprio exército e preso por seu sobrinho. Os que comeram seus manjares o destruirão, o exército dele será arrasado, e muitos cairão transpassados. Bem, eu vou parar aqui e a gente continua, porque, como eu disse para vocês, são informações preciosíssimas que estão no livro do nosso irmão Edson, e que seria muito bom vocês adquirirem. Isso vai enriquecer demais. Fráguas, quem? Deve ser uma prima minha, não é possível. Deve ser parente do meu primo. Depois ela me escreve aí, por favor. Mas eu acho que é assim. Bem, eu não sei o que isso nós estamos falando e vendo está realmente falando para você.
Então, eu vou só recapitular algumas coisas para ficar bem claras. O nosso amigo Daniel estava com mais de 80 anos. Ele entra com uns 14 anos, ele teve 70 anos mais ou menos de ministério na Babilônia. Então, perto lá de 74, depende se ele estava com 14, 15, eu sei que ele era um adolescente. E ele estava ainda no período dos Medo-Persa, de Ciro, aquele que liberou o povo de Israel para voltar e reconstruir o templo e reconstruir os muros de Israel. A gente percebe que foi havendo uma série de problemas, né? A gente vê a história de Esdras, de Neemias, que faz parte desse contexto. E Xerxes, ele vai fazer um decreto para a coisa realmente andar. Como que Daniel, já avançado em dias, numa época que ainda quem dominava eram os Medo-Persas, ele me escreve o capítulo 11 de Daniel. Tudo que ele escreve, se você tiver uma curiosidade, vai lá. Pega a palavra de Deus, vai em Daniel, capítulo 11. Tudo que ele escreve, incluindo o Antíoco Epifânio, filho de Antíoco o Grande, se cumpriu na história, literalmente. E o Edson, ele foi atrás da história, levantando os nomes, os fatos. E foi batendo um por um. Ou seja, Deus deu para Daniel informações que iriam ocorrer muitos e muitos anos depois. Tudo que ele escreve no capítulo 11 é quando os Medo-Persas são vencidos pelos gregos. Alexandre o Grande. E depois, quando morre Alexandre o Grande, sobe 4 generais. Cada um pegou uma porção do reino de Alexandre. Mas 2 deles se destacaram. Seleuco, no sul, aqui embaixo, né? E que era a Síria. E no Egito, no norte, os Ptolomeus. E vocês podem perceber e leiam com atenção, e assistam depois, se quem não assistiu aquilo que eu falei, as brigas entre o pessoal do sul e o pessoal do norte. Detalhes, casamentos políticos. Quem venceu, quem deixou de vencer, qual batalha, tudo isso na história se cumpriu. E depois surge esse filho do Antíoco o Grande, que é o Antíoco Epifânio, que é um tipo do anticristo, o tipo desse que vai estar na época da grande tribulação. Nós, igreja do Senhor, não a igreja parede, mas igreja pessoas, né? Porque a igreja é o organismo vivo de Cristo, cujo cabeça é Jesus. Quando tocar a trombeta, queridos, todos os que foram lavados e purificados no sangue do Cordeiro, todos os que realmente têm certeza da sua salvação, todos que um dia se arrependeram dos seus pecados, entenderam que Jesus é o próprio Deus que se fez homem e que morreu na cruz em nosso lugar, e o convidou para ser Senhor e Salvador da sua vida, que não junta Jesus e mais alguém, Jesus e mais alguma coisa, esses vão ser retirados daqui no arrebatamento. Tem um credo que normalmente os católicos usam, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que tem um momento que ela crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na ressurreição dos mortos, na vida eternamente. Então a ressurreição dos mortos, que as pessoas rezam sem entender bem, é exatamente o dia do arrebatamento. E a grande questão é se
tocasse a trombeta agora, você tem certeza que estaria na presença de Deus? Tem certeza que você iria embora? Então, querido, se você não tem certeza, acho bom você começar a leia o Evangelho de João, vai anotando aquilo que você não entende e pode me perguntar, tá? Raul Nogueira, entra lá, 11 999 11 5272. Se você tem perguntas, tem alguma coisa, liga para mim, fale comigo e eu teria o prazer de falar com você. E eu acho que essa é a minha, acho que a Fráguas só tem um mal de Fráguas, era meu tio, Zé Raimundo deve ser talvez o pai dela. E eu pedi para ela se apresentar, mas ela não escreveu nada. Eu acho que não dá para ver direito, mas de qualquer forma, se for a minha prima, seja muito bem-vinda e dá um abração na família, tá bem? Escreva, eu gostaria muito de saber quem você é. Que Deus abençoe, nós vamos encerrar agora. Se você tiver algum pedido de oração, faça, coloque aí para que a gente possa orar, tá bem? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós entramos em Tua santa presença, no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo. E peço, Senhor, que abençoe todos esses meus irmãos que estão aqui. Guarda-os, proteja-os nesses dias maus. Mas não só a eles que estão assistindo, mas também aos seus familiares. E todos aqueles que vão entrar também mais à frente, Senhor. Que vão estar conosco lá no YouTube, Raul Nogueira Canal, que também o Senhor possa tocar essas vidas de forma especial. Estamos terminando esse Teu livro, Senhor. Mais um capítulo, e nós terminamos, capítulo 12. E nós estamos muito impressionados, porque as coisas que o Senhor deu para Daniel, anos e anos antes de ocorrer, antes de Alexandre surgir e dominar os Medo-Persas, antes dele morrer e haver a repartição dos 4 generais, antes do Antíoco Epifânio, antes de tudo isso, o Senhor deixou todos esses detalhes por escrito, através do seu servo Daniel. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, pedindo, Pai, que o Senhor esteja com cada um deles aqui. Visita-os, Pai, de uma maneira especial. E que o Senhor possa realmente prepará-los mesmo para o dia da partida. O dia que nós vamos ouvir o toque da trombeta, onde haverá a ressurreição dos mortos. E nós, os vivos, não passaremos pela morte, mas seremos transformados, conforme está em 1 Tessalonicenses 4. E queremos estar ansiosos por esse dia. Maranata, venha, Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço, em nome dele. Amém, Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe. Foi muito bom estar com vocês, ok? E que vocês possam estar comigo. Quarta-feira que vem, vamos estar dando continuação à série dos falsos mestres, dos falsos pastores, ok? O primeiro que eu fiz já está lá no YouTube, e esse que nós acabamos de fazer, nós já vamos colocar também hoje ou no máximo amanhã, já estamos jogando lá também, ok? Que Deus abençoe, fiquem na santa paz do Senhor.